Para completar, o Flamengo de olho em um volante do futebol argentino, pelo menos é o que garantem por lá. Falo também sobre os potes da Libertadores, já definidos com cabeças de chave brasileiros. Falo também sobre o Wesley, lateral direito do Flamengo e agora da seleção na mira do Arsenal. O negócio pode chegar até 220 milhões de reais. Tem as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Campeonato Carioca pode passar de 12 para 14 clubes a partir da próxima temporada. Essa discussão começa a partir do rebaixamento do Bangu. Se for aprovada pelos demais clubes, é possível que 3 times da Série A2 subam para o próximo ano. Hora de falar sobre os potes da Libertadores da América. A gente vai conhecer no dia 17 de março, não essa segunda, a outra, os grupos da fase de grupos da Libertadores da América. E esse sorteio vai se basear em 4 potes que já estão definidos. O pote 1 reúne os cabeças de chave, com o Botafogo, que já se sabe será do grupo A por ser o campeão, além de Palmeiras, Flamengo e São Paulo como representantes brasileiros. Eles serão cabeças de chave. No pote 2, ou melhor, só para completar, o pote dos cabeças de chave ainda conta com River Plate, Peñarol do Uruguai, Nacional também do Uruguai e Racing da Argentina. Pote 2 tem somente um representante brasileiro, o Internacional. No pote 3, o Fortaleza. O pote 4 pode ter Bahia e Corinthians, times que vêm da pré-Libertadores. O Bahia com a situação mais ou menos encaminhada depois de empatar com o Boston River em 0-0 no Uruguai. Corinthians em situação bem delicada, precisando devolver a derrota por 3-0 contra o Barcelona em Guayaquil. Vou falar um pouco sobre o Fla. O Flamengo tem 4 jogadores convocados para a seleção brasileira. O Wesley, o Danilo, o Gerson e o Léo Ortiz. E o rubro-negro pode ter um total de 9 ausências durante a data FIFA. Gonzalo Plata na seleção do Equador, o Eric Pulgar na seleção do Chile, Arrascaeta, Varela e De La Cruz na seleção uruguaia. 9 baixas no momento em que o futebol nacional vai parar. Mas vai parar entre aspas, né? Porque logo que a data FIFA acabar, já começa o Campeonato Brasileiro, já tem a decisão do Campeonato Paulista, enfim, um verdadeiro caos. Hora de falar sobre o Flamengo e a possibilidade de o lateral direito Wesley, agora da seleção brasileira, pintar como reforço do Arsenal. Informação que veio da Inglaterra dá conta de que o clube inglês monitora os passos do Wesley e já teria procurado os representantes do jogador para tentar entender as condições de um eventual negócio para a metade do ano. Wesley dificilmente segue no Fla por conta de todo o assédio que ele recebe do futebol europeu. A tendência é que no outubro da Europa, entre os meses de julho e agosto, ele acabe por ser negociado. Jogador que já foi alvo de propostas boas da Atalanta e do Zenit. Não houve acordo com a Atalanta porque o Flamengo na última hora fez uma série de pequenas mudanças, já a negociação com o Zenit foi descartada pelo próprio lateral. A pedida do Flamengo hoje gira na casa dos 35 milhões de euros, que equivalem a 220 milhões de reais. E a julgar pela convocação do Wesley, não duvidaria que o negócio pode se aproximar de tais cifras. Wesley é hoje o lateral direito mais promissor que atua no futebol brasileiro, crescimento gigante de um ano para cá. Vale a lembrança de que no início de 2024 ele era super criticado por torcedores rubro-negros. Antes das propostas do Zenit e da Atalanta, ele também já havia sido sondado por outros clubes importantes, entre eles o poderoso Barcelona. Hora de falar sobre o Flamengo de olho em um volante argentino. Informação divulgada nas últimas horas por um site chamado El Craque Deportivo, lá da Argentina. O índice de acerto desse site não é dos maiores, mas a informação que corre é de que Santiago Sosa, volante de 26 anos de idade, um dos pilares do bom time do Racing, interessa ao Flamengo para metade do ano. Sosa havia sido revelado no River Plate, negociado com o futebol americano, onde permaneceu por 3 temporadas. Foi comprado pelo Racing, fez uma temporada passada muito boa, de 51 partidas, 2 gols e 1 assistência, é o legítimo primeiro volante, o cara que dá proteção ao sistema defensivo. Confesso que vi com surpresa essa notícia, até porque o Flamengo já tem um primeiro volante escolhido para a metade do ano, trata-se do Jorginho, atleta brasileiro naturalizado italiano, cujo contrato com o Arsenal se encerra em 30 de junho. As conversas entre Fla e Jorginho estão fechadas, embora o atleta ainda não tenha assinado o pré-contrato. Não imagino que seja natural que o Flamengo contrate o Sosa e também o Jorginho, a menos que perca um dos seus volantes
a partir de julho. Existia o risco de o Pulgar ir embora, até porque o contrato dele se encerra em dezembro, mas o chileno deu sinais de que topa ficar, renovando seu contrato depois de uma conversa longa e produtiva com o técnico Filipe Luís. Só para completar sobre o Fla, uma notícia sobre o Pulgar, volante constantemente convocado para a seleção chilena, ficou de fora da data FIFA do mês de março. Boa oportunidade para ele ganhar um pouquinho mais de fôlego e descansar durante o período. No vídeo de agora vamos falar sobre a situação envolvendo a renovação de contrato de Pulgar, o porquê ainda não renovou. Tem um pequenininho detalhe ali que eles estão resolvendo, mas que não deve ser nenhum problema para ele poder assinar nos próximos dias e confirmar a permanência no Flamengo. Nós vamos falar que pequeno detalhe é esse. Tem também a parcial de ingressos vendidos para Flamengo e Vasco nesse sábado, jogo importante pelo Campeonato Carioca. Tem também um recado que eu quero dar para vocês, torcedores do Flamengo, porque estão tentando, entre aspas, fazer com que o Flamengo esteja com ar de superioridade por conta desse começo de temporada, e eu vou falar para vocês o que eu penso sobre isso. Tem também a coletiva do Rossi, que eu gostei das palavras do goleiro argentino, que tem feito uma boa temporada. Vamos para as informações, galera? É o seguinte, pessoal, vou começar falando da coletiva do Rossi, que eu gostei demais do que o goleiro falou ontem, antes do treino, que foi aberto uma parte ali para a imprensa. E ele falou sobre o bom momento do setor defensivo do Flamengo. Isso é até engraçado, né, cara? Porque se a gente for parar e analisar, o Filipe Luís é um treinador extremamente ofensivo. Ele sempre fala isso, que gosta que o Flamengo jogue pra frente, que é a cultura Flamengo. Mas, óbvio que o setor ofensivo tá indo muito bem, obrigado. Mas o setor defensivo também está muito bem. E o Rossi falou sobre isso. Ele falou sobre o trabalho que é feito pelo técnico Filipe Luís, abre aspas pro goleirão Rossi aí. Sempre vão escutar que a defesa começa no ataque. Ano passado tivemos a melhor defesa do Carioca. Esse ano, com o time principal, também não sofremos gols. O primeiro defensor é o atacante. A ideia do Filipe mostra isso, que sejamos agressivos, que tentemos pressionar, ficar rápido com a posse de bola para gerar perigo. É de todo mundo isso. Estou no gol, tenho de atuar no momento que a bola chega em mim. Mas primeiro está o time todo na frente. É um trabalho de grupo que fazemos bem e temos que continuar nesse caminho, disse o goleiro em entrevista coletiva. Eu sei que em algum momento vou tomar gol. Outro dia defendi uma bola e o Léo tirou em cima da linha. Contra o Vasco, o Léo Pereira tirou em cima da linha. São situações do jogo. É bom saber que se eu não estou, alguém da defesa está. Eles confiam também, sabem que estou ali para dar segurança. Não tem que me preparar muito porque o goleiro sabe que pode tomar gol a qualquer momento. Tem que estar pronto e continuar porque a próxima bola vai vir e vou precisar defender. Gostei disso também porque fica parecendo que ele nunca vai levar gol, né? Pelo contrário, uma hora ele vai sofrer gol. Óbvio que a gente, da imprensa, nós torcedores também, a gente sempre ressalta aqui que ele está há tantos jogos sem sofrer gol, que o Filipe Luís está há 24 jogos invicto. Uma hora o Filipe vai perder, uma hora o Rossi vai perder, e os torcedores precisam trabalhar isso com naturalidade. Quando cheguei aqui, sabia que vinha para uma seleção. É muito importante para eles a convocação e também para cada jogador do Flamengo ter a oportunidade de entrar em uma seleção. Parabenizo eles por isso. O Wesley, que é a primeira, estamos em um grande momento de grupo e dá para ver que as peças estão indo bem. É importante não só para eles, mas para todos aqui saberem que é só fazer o correto que a oportunidade vai chegar. Muito feliz por eles. E por falar nisso, o Flamengo teve 4 jogadores convocados para a seleção brasileira. Você lembra qual foi a última vez que o Flamengo teve 4 jogadores convocados para a seleção brasileira? Pois é, isso foi, gente, há 36 anos. Deixa eu ver se é isso mesmo. A matéria até dos colegas, um levantamento feito pelos colegas. Isso mesmo, há 36 anos, pessoal. Ó, o Flamengo, os colegas do GE, tá? O Flamengo teve 4 jogadores convocados, Léo Ortiz, Danilo, Wesley e Gerson. Isso não acontecia há 36 anos. A última vez que o Flamengo teve 4 jogadores ou mais convocados para um jogo oficial da seleção havia sido na Copa América de 89. Eu nem era nascido, tá? Eu nasci em 90. Na ocasião, o goleiro Zé Carlos, o lateral direito Jorginho, o zagueiro Aldair e o atacante Bebeto foram chamados pelo técnico Sebastião Lazzaroni para o torneio. Bebeto ainda estava no rubro-negro e depois do torneio se transferiu para o Vasco. Inclusive, eu conheço muito torcedor do Flamengo que não pode ouvir falar em Bebeto, que se treme de raiva por conta dessa situação. Considerando amistosos, há uma convocação recente de 4 rubro-negros, mas em outras condições. Em janeiro de 2017, apenas jogadores que atuavam no futebol brasileiro foram chamados para enfrentar a Colômbia no Newton Santos. Na ocasião, Alex Muralha, hoje está no Mirassol, o lateral esquerdo Jorge, o volante Willian Arão e o meia Diego Ribas foram chamados pelo técnico Tite. Rapaz, curioso isso aí. Parabéns aos colegas do GE pela matéria, porque eu de fato não lembrava. Galera, quero falar com vocês, inclusive, envolvendo esse bom momento do Flamengo, com vários jogadores convocados. Eu estou vendo muita gente, seja da imprensa, seja torcedor rival, querendo fazer com que o Flamengo tá vivendo um momento muito bom e, por isso, tá com um ar de ganância, de salto alto, já ganhou. Gente, não caiam nessa. De verdade, no Flamengo não tem isso. Inclusive, eu converso com várias pessoas que frequentam o dia a dia do Ninho, e o José Boto e o Filipe Luís trabalham muito isso, para não ter esse clima de oba-oba, para não ter o clima de salto alto, muito pelo contrário. O Filipe Luís sempre deixa claro nas entrevistas coletivas, e a gente pode ver que ele é sempre sincero, que o trabalho dele, diário, é fazer com que os jogadores tenham e continuem com essa vontade de vencer. Eles têm que continuar com esse sangue, com esse tesão de querer vencer todo dia. Eu lembro de uma entrevista do Gerson, depois do jogo da final da Copa do Brasil ano passado. Foi a entrevista pós-jogo no gramado ali, se eu não me engano, para o Sport TV. Que ele falou, o Filipe Luís, ele tem o dom de fazer a gente achar que não ganhamos nada ainda e buscar sempre mais e mais e mais. Ou seja, continuar com a fome de vencer. E é esse trabalho que está sendo feito e muito bem feito nos bastidores.
Então, tem gente, entre aspas, querendo criar esse ar de superioridade no Flamengo, sendo que isso não está acontecendo no Flamengo. O Felipe Luiz não deixa isso, os jogadores não estão com esse clima, o José Porto não deixa isso, muito pelo contrário, tá? Então, tomem cuidado com isso. E sobre a entrevista, o Léo Ortiz, ele deu uma entrevista ao GE, que eu achei curiosa, cara. Ele foi questionado sobre o título, e ele falou que os olhos dele estão brilhando pela Libertadores, abre aspas. Lógico que o brasileiro também é um campeonato especial porque premia a regularidade do time. Então pode ser o título mais difícil de ganhar, mas a Libertadores é o título que desde criança eu acompanho todos os jogos e gosto muito. Desde a primeira vez que joguei meu primeiro jogo de Libertadores pelo Bragantino ainda, eu gostei muito da atmosfera de como é o jogo, um jogo mais físico, mas com times brasileiros a técnica sobressai. Tem esse confronto grande da fisicalidade dos times sul-americanos com a técnica dos brasileiros, a gente tendo que igualar essa questão física. A Libertadores é o que eu tenho mais como objetivo, mas no brasileiro o foco vai ser da mesma maneira. Então fica aí essa curiosidade envolvendo o Léo Ortiz. Galera, o próximo jogo do Flamengo, vocês já sabem, é nesse sábado contra o Vasco, mais de 30 mil ingressos vendidos até o momento. Acredito eu que a gente tem ali pelo menos 45 mil presentes no Maracanã, grande maioria Flamengo. O Flamengo para mim é favorito, isso aí é inegável, gente. O Flamengo vive um momento melhor, tem um período maior de preparação para esse jogo, uma semana livre. O Vasco jogou quarta-feira contra o Nova Iguaçu no Newton Santos, novamente em gramado sintético, com o time titular. Então o Flamengo ainda tem a vantagem no empate dos dois duelos. O Flamengo é muito favorito para passar de fase e eu acho que vai pegar o Fluminense, porque o Fluminense meteu 4-0 no Volta Redonda no jogo de ida. Galera, para finalizarmos o nosso vídeo, só uma atualização sobre o Pulgar. Muita gente me pergunta por que ele ainda não assinou. Primeiro, que o empresário dele ainda nem chegou a Rio de Janeiro. Segundo, que os dois lados estão debatendo apenas o valor da multa rescisória. A gente pediu um valor, o Flamengo pediu outro, cada um atendendo aos seus interesses, obviamente, mas eles estão discutindo esse pequeno detalhe enquanto o empresário não chega ao Rio para o Pulgar poder assinar. O Varela, o Flamengo já iniciou conversas com o empresário, até perguntei aqui para uma pessoa do Flamengo quem seria o empresário, e a pessoa me respondeu o seguinte nome: Uriel Pérez. Com o jogador já teve a conversa entre José Boto e Varela, e o próprio Varela confirmou essa informação que a gente trouxe aqui no canal, e agora o Flamengo está conversando com Uriel Pérez, que é o representante oficial de Varela. Se eu não me engano, foi até esse mesmo empresário que participou da negociação envolvendo a vinda do Varela ao Flamengo na ocasião. Então, fica aí uma atualização para vocês que tanto me perguntaram sobre isso, beleza? Até o próximo vídeo, beijo para vocês, forte abraço, fui! Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias de um maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do rubro-negro de quem, amor? Quem? Flamengo, né, amor? Flamengo. Há notícias importantes e atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a participação. Um grande abraço no coração, você quer mais.